Os seus filhos, netos, crianças ou adolescentes têm muita dificuldade assim nas horas das refeições, na hora das refeições? Tem dificuldade assim para aceitar um certo tipo de alimento, vive recusando, né? Tem pouco interesse por comida, pouco apetite. Isso pode ser a seletividade alimentar. E aí, esse tema nos foi sugerido pela nutricionista Mainá Valente, que é nossa telespectadora assídua também, está conosco nesta quarta-feira. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. Viu? Eu já dei ali um spoiler do que é a seletividade alimentar. Mas vamos explicar melhor para quem está acompanhando agora, Mainá? Isso. Então, seletividade alimentar é o termo que a gente usa de uma maneira também geral, né? Nós temos situações de recusas alimentares mais específicas, mas de uma forma geral é a seletividade, que é um padrão alimentar que se tem uma seleção dos alimentos e a gente também vai ter um volume mais a nível qualitativo bem reduzido de ingestão de alimentos. E a gente tem alguns alimentos de maior preferência pelas crianças nesse caso? Geralmente, e aí sim, um pouco das atividades que a gente vai falar mais adiante, geralmente os grupos alimentares que têm maior recusa são o grupo dos vegetais e das frutas, né? Que são os alimentos mais, vamos dizer, naturais, mais saudáveis, que a gente fala. E existe uns porquês desses grupos, né? Desses grupos. Então, por exemplo, hoje, os alimentos industrializados, eles são muito padrão, eles não mudam tamanho, cor, sabor, características sensoriais quando a gente compra, independente do momento. Só que frutas e vegetais vão ter diversas, né? Vão depender de estar maduro, não estar. A casca pode estar mais grossa da banana no momento, mais fina na outra, pode vir uma manchinha preta ou não. O sabor, né? Dependendo do tipo da banana ou, mais uma vez, da maturação. Então, essa falta de segurança faz com que a criança comece a recusar, porque não vai estar em todos os momentos da mesma forma. E aí, claro que você deve estar se perguntando, tá bom, mas o que eu faço? Já, a Mainá vai trazer dicas, principalmente para esse período aí, ainda de férias, para você ajudar a sua criança. Tem uma faixa etária? Então, é muito mais comum isso começar a aparecer a partir de 2 anos, né? 1 ano começa os primeiros sinais, mas 2 anos fica algo mais nítido, né? Os principais sinais que a gente começa a perceber, então, para começar, é recusar a experimentar alimentos novos. Então, por mais que a gente fale, dos 6 meses aos 12 meses, eu ofereci praticamente quase todas as frutas, vegetais, cereais, carnes, leguminosas, mas um momento ou outro vai ter, você vai viajar para um estado diferente, uma fruta nova. Então, assim, é muito mais comum a recusa de qualquer alimento novo, que não traz a segurança, né? A gente também percebe muito que os grupos alimentares, igual aqui eu falei das frutas e vegetais, mas tem muito comum também estar sendo recusas dos grupos das carnes, grupo então das leguminosas, né? Por questões sensoriais, e aí alimentos mais molhados, alimentos mais macios, ou também essas questões sensoriais entram no cheiro que não agrada, na apresentação que não agrada. Então, grupos alimentares, grande parte deles, ou quase que inteiros, começam a ser recusados. Então, a frase que a gente mais ouve em consultório: meu filho já não come nenhuma fruta, meu filho já não come nenhum vegetal, ou ele não quer mais comer nada do que eu ofereço no horário do almoço e do jantar. Então, a gente está falando de alguns grupos alimentares. São os principais sinais. Aí, o cenário também, né? O comportamento e as emoções no momento das refeições começam a ficar alterados. As crianças ficam um pouco mais irritadas quando, né, recebem vamos experimentar ou vamos comer. E sim, é muito comum também elas começarem aquela atitude de mexe muito no prato e fica uma refeição mais lenta e não come nada. E não come nada. E aí isso vai levar a consequências, porque a falta desses nutrientes vai trazer consequências nada boas. Isso. No início, a gente fala assim, ela não traz essas consequências muito imediatas, porque a gente vai precisar de um tempo para que o corpo entre na carência desses alimentos. Nós temos que lembrar que, sim, vitaminas e minerais, a única fonte que a gente tem é a alimentar. Então, se não está tendo a ingestão e ainda não também sendo suplementado, alguns nutrientes vão se tornar carentes, vão ficar, né, em deficiência
lá dentro da célula. Às vezes a gente não consegue ver exatamente em exames de sangue, mas se a gente pegar, por exemplo, algumas vitaminas e minerais em exames de acompanhamento e ver que eles estão declinando, que eles estão caindo, mas ainda dentro dos valores de referência, é a hora de uma intervenção. Intervenção com um suporte, com as terapias alimentares, com a suplementação, com orientações que seja, né? Outros sinais aí que a gente vê mais a longo prazo é sim alterações também em estado de saúde, né? A gente vê muito comumente crianças que começam a ter atraso em neurodesenvolvimento, atrasos escolares, porque a gente depende de nutrientes para isso, né? Crianças muito cansadas que não têm energia para atividades, e já tem estudos recentes bem conclusivos que sugerem que crianças seletivas sem suporte, sem esse auxílio, provavelmente serão adultos com maior probabilidade de transtornos alimentares. Que seriam, por exemplo, Anorexia, bulimia e outros transtornos, além de doenças metabólicas, né? E aí, quer fazer uma pergunta para a Mainá? Ela está aqui com a gente hoje falando sobre esse tema tão importante. Você que está com sua criança em casa, né, já está prestando atenção nisso, não sabe o que fazer? 998-97000 é o WhatsApp aqui do nosso Você, já salva na sua agenda, manda pergunta, e lá no nosso canal do YouTube também, o meu querido Daniel, de olho na prosa lá no YouTube. Tá bom? E aí, Mainá, a gente está falando aí, né, das crianças. E como é que fica a questão, você como nutricionista infantil, né, especialista nessa área, crianças especiais, elas também têm esse processo? Exatamente. É mais comum nas crianças, né, com alterações, mais uma vez, no neurodesenvolvimento. Então, nós temos as crianças, né, dentro do espectro autista, crianças com síndrome de Down, TDAH e algumas outras doenças mais raras e genéticas. Elas aumentam essa chance de seletividade por questões fisiológicas, talvez alterações do trato gastrointestinal, então uma dificuldade de mastigação, alteração de pH de saliva, dificuldade de deglutição. Crianças ainda vão pegar as não verbais, vão ter dificuldade de falar se sente alguma dor a nível na hora de engolir o alimento, ou dor, né, no estômago, na barriga, mesmo, né? No estômago. Então, essas são uma das causas e que a gente vê que é mais comum nesses grupos. E as questões sensoriais também. São crianças que podem ter hiper ou hipossensibilidade. E aí não é só tátil, é olfativa, é visual, né? Dentro das crianças também do transtorno do espectro autista, do grupo dessas crianças, a gente tem as questões da rigidez de comportamento, né? Que é algo comportamental. E quando a gente fala em rigidez de comportamento, a gente põe na nossa cabeça é a criança sistemática. Isso. Mas se ela for sistemática também para se alimentar, tem crianças hoje que só querem alimentos de determinadas texturas ou cores. É muito mais comum o conforto nas cores brancas e claras. Então, não querer comer um alimento colorido, e aí se a gente for ver frutas e vegetais, é o colorido do prato. A beterraba. Exatamente. O agrião. Então, já tem de crianças, por exemplo, que só aceitava 4 alimentos: leite, pão, biscoito e macarrão sem molho. Então, olha só que semelhança entre eles. A coloração, né? Clara, branca, né? O macarrão, teve um momento que a mãe ainda até comentou, se ele tiver muito cozido, ele também não quer, ele quer o macarrão mais al dente. Então, todos tirando o leite, a textura é um pouquinho também mais seca, mais firme. Mainá, e fica uma relação difícil com a comida. E fica o conflito e ali, né, o cansaço dos pais também, porque não sabem muito como agir. Eu adorei a primeira reportagem de hoje, porque uma das questões é a atenção plena, é o desacelerar. Eu acho que sim. E aí a gente falou-se muito, né, das questões sensoriais e das emoções. O comer, está tudo isso envolvido. A gente come com 5 sentidos: visão, olfato, paladar, tato e audição. Se o barulho me agrada, eu como. Se o prato, 2 pratos com os mesmos alimentos, se um tiver mais bem apresentado, qual que a gente escolhe, né? O cheiro. A gente não come com cheiro, né? E sim, eu falo muito para os pais também. Aquilo que eu tenho conforto de tocar, eu vou ter segurança em trazer na boca. Então, o alimentar, ele bate na questão da segurança. E aí, tudo que é mais leve, tudo que é mais lento, devagar, lento no sentido de ir em equilíbrio, né? Sem aquela piloto automático que foi falado, a gente consegue ter uma... E a palavra na seletividade envolvendo o alimento, muitos falam comer, mas o que a gente quer, a princípio, é aproximação. Porque se eu tenho aproximação com leveza e segurança, em algum momento, aquela segurança, ela vai me trazer o ato do comer. Ah, que lindo isso que ela falou. É a Mainá Valente, nutricionista com a gente aqui hoje.
Eu vou dar uma pausa, vou fazer uma pausa com ela, porque você já observou que ela trouxe algum material lúdico para que você possa ir na sua casa, né, já começar a lidar com essa situação de uma maneira bem tranquila. Inclusive, nós temos uma participação aqui, olha, o Paulo Donizete diz que o neto não gosta de nada, tá muito magro. Mainá tem 6 anos, quer saber se é normal, mas eu volto com a sua resposta daqui a pouquinho, claro. Tá bom? Hoje a gente está conversando com a ajuda da nutricionista Mainá Valente sobre seletividade alimentar. E aí algumas pessoas, Mainá, trouxeram preocupações. Eu sei que você vai nos ajudar ali. Mas lembra do Paulo que falou que o neto está muito magro, está com 6 anos e queria saber se isso é normal. Não come nada, tá errado, né? Não comer nada não é que a gente vai usar o termo normal, mas não seria o saudável, não seria o que vai favorecer o crescimento, o desenvolvimento, rendimento escolar, performance esportiva, de uma maneira geral. Então, sim, o primeiro passo seria ele procurar uma ajuda, procurar um profissional, além do pediatra, que provavelmente a criança já faz o acompanhamento, então nutricionista especialista, né, em nutrição infantil, e sim, juntamente com esses profissionais, desenhar um caminho. Hoje, né, as atividades que eu vou trazer são atividades também que são muito feitas em uma área da nutrição nova na nutrição infantil, que é a terapia alimentar realizada por nutricionistas, que são sessões semanais que a gente faz esse acompanhamento com a criança individualizado e para melhorar essa aproximação até chegar ao comer por grupos, por alimentos, e aí a gente vai desenhando isso junto com a família. Esse material que você trouxe, né? O que ajuda nesse processo? Todos eles são atividades. Então, assim, nós estamos no mês das férias, né? Então, eu trouxe alguns que eu aplico lá, mas eu vou falar como que nós vamos fazer em casa. Porque, por exemplo, uma caixa deste tamanho, caixa sensorial em EVA, ela tem um buraquinho aqui para colocar objetos e tudo. Você pode fazer em casa com caixa de sapato. Então, pega uma caixa de sapato, pega um papel de embrulhar, embrulha ela, faz um buraquinho, depois vê algo para vedar. Aqui dentro, a gente tem algo que foi um EVA que pode ser, ó, criado e recortou para poder colocar. E aí, dentro dessa caixa de sapato, você vai colocar alguns alimentos, você vai colocar alguns brinquedos. Então, vamos diversificar todos os itens que estarão aqui dentro e aí chamar a criança para brincar. O que é. Ela vai pegando e antes dela tirar, você vai conversando. O que você acha que é? É redondo ou é quadrado? É liso ou é áspero? Então, trazendo, né, características de cada objeto e para ela ir tentando adivinhar. E cada hora é a vez de uma hora é a sua vez, outra hora é a dela. A mesma atividade, será? Não quero fazer caixa? Gente, compra ou um tapa-olhos para dormir, é o mesmo. Hoje as brincadeiras, né? Você coloca. Então, tudo vai depender também da segurança. Tem criança que não deixa colocar, tem criança que não quer tocar. Então, o veda-olhos, por exemplo, você pode combinar com ela. Nós vamos hoje descobrir o perfume de alguns objetos. Traz um perfume que a sua mãe ou que alguém usa, traz um brinquedo que tem cheirinho, traz os alimentos. Então, ó, fique tranquila que na hora que tiver com o olho vedado, você não tem que pegar em nada e não tem que pôr nada na boca. Eu vou só pôr perto do seu nariz e você vai me falar o que é. Vamos tentar descobrir, né? Muito bem. Então, uma das atividades. Posso trazer mais uma pergunta? Porque a nossa amiga Cris está preocupada. Passou a gravidez inteira sem comer carne, o filho de 8 anos não come nada de carne, nunca tem fome em nenhum horário. Quando come, 4, 5 colheres está cheio. A questão da carne, a gente tem que tentar entender primeiro também a deficiência, a primeira investigação que a gente faz em consultório, vou contar um pouquinho da parte da nutrição. A gente primeiro entende um pouco essa rotina, né? Ela ficou sem comer na gestação, mas depois a família come, porque a criança, né, ela reflete o ambiente, nós refletimos o ambiente. Sem dúvida. Então, eu já atendi criança, por exemplo, não come arroz. Aí, no meio de uma brincadeira, de uma conversa, meu pai e minha mãe faz dieta. Eles falaram que arroz faz mal. Mas, peraí, se uma criança ouve que o arroz faz mal, ela vai querer comer algo que faz mal? Não. Ou talvez ela teve algum desconforto, se algum dia ela comeu algum alimento e engasgou, ou comeu demais e passou mal. Meu filho, por exemplo, tem um alimento hoje que a gente sabe que ele não come de forma alguma, porque comeu demais na infância, ele passou muito mal de vomitar a noite inteira e hoje ele não come mais. A gente, eu falo que os adultos ainda têm uma área do cérebro, né? O córtex aqui pré-frontal, que a partir dos 25 ele já está mais maduro. E o que acontece? A gente vai muito na razão. A gente age por emoções, mas também pela razão. Eu devo ou eu deveria comer por isso, por aquilo.
né? E os traumas também não ficam tão prolongados. Ah, não, depois que passou um tempinho, não me fez bem, mas deixa eu tentar isso aqui novamente. A criança não, aquilo fica muito marcado. E se tem outros alimentos que ele está recusando, realmente ele precisa de ajuda. Olha, a Alcina também falou que a filha está com 12 anos, já recusava alimentos quando criança, frutas, verduras, não toma nenhum tipo de suco, nem refrigerante, ainda bem. O refrigerante já não sabe mais o que fazer. Pode ser. Pode, ela trazer todas as atividades, principalmente, aí vai começando, vai pegando cada período ou cada semana os grupos que ela quer apresentar, né? E sim, eu falo que uma comparação que eu faço da seletividade. Hoje, qualquer condição diferente do ideal ou fora do ideal, que a gente precise de um suporte, mesmo que seja uma fase da vida, nós vamos ter que correr atrás desses suportes. Eu faço muita comparação. Se você torcer o pé, ou você vai precisar de uma muleta, ou você vai precisar de uma botinha, ou de uma cadeira de rodas por um período. Então, na seletividade alimentar, você vai precisar de profissionais e de terapias por um período para auxiliar que isso mude esse cenário. E é possível mudar, você vai ver a mudança. Tem que ter a paciência, tem que fazer tudo devagarzinho. Além da terapia, o pessoal de casa também reforçar, continuar, eu acho que é possível. Tem uma amiga nossa que está aqui com um neto com 18 anos, ele não gosta de nada, só leite com achocolatado, arroz, feijão e pronto. Só laranja. Ela pode trazer essas brincadeiras? Todas. Tem uma aqui que eu já vou mostrar para vocês que eu adoro, os jogos de tabuleiros. Quem que não gosta de jogar dama? Quem que não gosta de jogar o jogo da velha? Aí tem ludo, tem resta um. Por quê? Aqui o meu tá plastificado, mas, gente, isso aqui hoje em na internet você pede um jogo de tabuleiro, aparece, você imprime numa folha branca. O jogo da velha não precisa nem ser impresso. Você faz 2 risquinhos. E por que eu uso esses tabuleiros? Porque aí aqui, quais vão ser as peças dos jogos? Você pode pegar a banana, aí sim, quanto mais questões sensoriais e dificuldades a criança ou o adulto tem, mais você vai pegar a forma mais confortável. Então a banana, o que eu mais vejo é que quanto mais madura e mole ela é, mais difícil para alguém pegar até nós. Então eu pego aquela banana bem esverdeada ainda, corto em rodelas e mantenho a casca, as peças de um vai ser a banana e a do outro é a cenoura, as rodelas. Entendi. E aí a gente vai rodelas, o que é bolinha, uva, tomate, cereja, vão virar peças de jogos. Para o adolescente, ou 18 anos, como ela falou aqui, os jogos, os desafios ficam mais interessantes. Sem pressão, mas trazendo esta conversa tão necessária, né? E nesse momento, em nenhum momento aqui nós vamos falar para a criança, para o adolescente, você quer comer? Vamos comer? Esquece, é hora do brincar, é hora do relaxar, é hora do divertir. Ai, eu adorei essa conversa. Vamos falar mais sobre isso depois? Vamos. Eu adorei. Inclusive, eu quero trazer aqui essa questão do adulto. Tem até uma amiga que mandou aqui. Não apaga as mensagens não, tá, pessoal? Porque depois a gente consegue, inclusive, fazer outros temas. Porque tem muitos adultos com essa dificuldade também. Já tive procura para terapia alimentar para adultos. Mas é outra forma, outra linha de trabalho. É outra conversa. Muito obrigada, Mainá. Eu que agradeço. Adorei. Tá? Um beijo no Caetano, tá Obrigada, bom? Um beijo. Mainá Valente, nutricionista conosco. Muito obrigada pela sua participação. Já eu vejo mais mensagens aqui. Agora